Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já ouviu aquele barulho irritante na suspensão do seu carro ao passar por buracos ou lombadas. Talvez já tenha até gasto uma pequena fortuna trocando amortecedores, mas o problema voltou poucos meses depois. Hoje vou revelar o segredo que as oficinas escondem. O batente de suspensão, um componente de apenas R$ 50 que pode economizar até R$ 2.800 em trocas desnecessárias de amortecedores. Esta informação é tão valiosa que 92% das concessionárias preferem não mencionar, porque significa menos lucro com serviços caros. Estou falando de um componente pequeno, barato, mas absolutamente crucial para a vida útil da suspensão do seu carro. Antes de revelar todos os detalhes sobre este componente, que pode salvar seu bolso e seu conforto, aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nossos dados mostram que impressionantes 95% das pessoas que assistem a este canal ainda não são inscritas. Você não vai querer perder nossas próximas revelações proibidas sobre manutenção automotiva que podem economizar milhares de reais. Você sabia que, segundo dados da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, aproximadamente 65% das trocas de amortecedores realizadas no Brasil são prematuramente causadas pelo desgaste de um componente que custa menos de 50? Isso mesmo, estamos falando do batente de suspensão, também conhecido como coifa, limitador ou batedor. Mas o que exatamente é o batente de suspensão? Este pequeno componente, geralmente feito de borracha ou poliuretano, fica posicionado na haste do amortecedor e tem uma função crucial: limitar o curso da suspensão e absorver impactos quando ela chega ao fim do seu curso. Em outras palavras, é ele que amortece o amortecedor, impedindo que a suspensão bata no final do curso e danifique componentes mais caros. O problema é que nas ruas brasileiras, cheias de buracos, lombadas e imperfeições, este componente trabalha muito mais do que em países com estradas bem conservadas. Conforme apontado por um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, as suspensões dos carros no Brasil enfrentam, em média, 3,7 vezes mais impactos severos que em países europeus. Isso significa que nossos batentes de suspensão se desgastam muito mais rapidamente. E aqui está a primeira revelação chocante. Quando o batente se desgasta, todo o impacto que deveria ser absorvido por ele é transferido diretamente para o amortecedor e outros componentes caros da suspensão. É como se você estivesse dirigindo sem um dos componentes essenciais do sistema. Um teste realizado pela revista Quatro Rodas demonstrou que amortecedores funcionando com batentes desgastados têm sua vida útil reduzida em até 60%. Imagine gastar $200 em um jogo de amortecedores novos, mas reduzir sua vida útil pela metade simplesmente por ignorar um componente de $50. Mas como saber se seus batentes estão desgastados? Vou revelar os 5 sintomas principais que indicam problemas nos batentes. Sintoma 1. Barulho seco e alto ao passar por lombadas e buracos. Este é um toque característico que ocorre quando o amortecedor atinge o final do curso sem a proteção adequada do batente. Sintoma 2. Sensação de que o carro está batendo fundo ao passar por imperfeições mais severas. Você sente como se a suspensão estivesse atingindo um limite físico, causando um solavanco no veículo. Sintoma 3. Deterioração rápida do conforto após a troca de amortecedores. Se você trocou os amortecedores recentemente, mas em poucos meses o carro já não está tão confortável, os batentes provavelmente estão comprometidos. Sintoma 4. Vazamento no amortecedor próximo à haste. Quando os batentes falham, a haste do amortecedor sofre impactos severos, que podem danificar as vedações internas, causando vazamentos. Sintoma 5. Desgaste irregular dos pneus. Batentes desgastados comprometem a geometria da suspensão durante o curso completo, podendo causar desgaste irregular dos pneus, especialmente na parte interna. Se você identificou pelo menos 2 destes sintomas, continue assistindo. Vou mostrar como verificar o estado dos seus batentes e como substituí-los por uma fração do custo de novos amortecedores. Se você está gostando dessas informações, deixe seu like e inscreva-se no canal.
Apenas 5% dos nossos espectadores são inscritos. Não perca nenhuma de nossas revelações exclusivas. Agora, vamos falar sobre os tipos de batentes disponíveis no mercado brasileiro. Existem basicamente 3 categorias. Tipo 1. Batentes convencionais de borracha. São os mais comuns e baratos, custando entre 25 e 45 reais o par. Oferecem proteção básica e duram, em média, 30 mil a 50 mil quilômetros em condições brasileiras típicas. Tipo 2. Batentes de poliuretano. Um material mais resistente que oferece maior durabilidade, custando entre 50 reais e 90 reais o par. Estes podem durar entre 50 mil e 80 mil quilômetros, dependendo das condições de uso. Tipo 3. Batentes premium com tecnologia Estes utilizam materiais compostos e design que oferece resistência progressiva, absorvendo impactos de forma mais eficiente. Custam entre 90 e 150 reais o par, mas podem durar mais de 100 mil quilômetros e oferecem proteção superior. Uma análise técnica realizada pelo Centro de Pesquisas Automotivas demonstrou que batentes de poliuretano de alta qualidade podem absorver até 37% mais energia de impacto que batentes convencionais de borracha. Isso se traduz diretamente em maior proteção para seus amortecedores e outros componentes da suspensão. O que poucos mecânicos mencionam é que a qualidade do batente afeta não apenas a durabilidade, mas também o conforto. Batentes de qualidade superior oferecem uma transição mais suave quando a suspensão atinge o final do curso, enquanto batentes de baixa qualidade causam aquela sensação de impacto brusco que todos detestamos. Mas aqui está outra revelação importante. Mesmo o melhor batente do mundo não vai durar se não for instalado corretamente. A instalação incorreta é responsável por até 40% das falhas prematuras, segundo dados da Associação dos Fabricantes de Autopeças do Brasil. O erro mais comum: não centralizar adequadamente o batente na haste do amortecedor. Isso faz com que ele sofra desgaste irregular e falhe prematuramente. Outro erro frequente é não lubrificar adequadamente a haste durante a instalação, o que pode dificultar o movimento livre da suspensão. Agora, vamos ao passo a passo para verificar se seus batentes precisam ser substituídos. Passo 1. Estacione o carro em uma superfície plana e segura. Certifique-se de que o freio de mão está acionado e use calços nas rodas para maior segurança. Passo 2. Levante o carro com um macaco hidráulico e apoie-o em cavaletes firmes. Nunca trabalhe sob um carro sustentado apenas pelo macaco. Passo 3. Localize o conjunto de suspensão. O batente ficará visível na parte superior da haste do amortecedor, geralmente protegido por uma coifa de borracha. Passo 4. Inspecione visualmente o batente. Sinais de desgaste incluem rachaduras, deformações, ressecamento ou fragmentação da borracha. Em casos severos, o batente pode estar completamente destruído. Passo 5. Teste manualmente. Se possível, pressione o batente com os dedos. Um batente em bom estado deve oferecer resistência firme, mas não deve estar rígido a ponto de não comprimir ou estar tão macio que se deforme facilmente. Um teste adicional que pode ser feito em casa. Com o carro ainda apoiado nos cavaletes, empurre para baixo com força na lateral do carro, comprimindo a suspensão e depois solte. Ouça com atenção. Um toque metálico durante o movimento indica que o batente não está cumprindo sua função adequadamente. Agora, se você determinou que seus batentes precisam ser substituídos, você tem 2 opções: levar a um mecânico ou fazer você mesmo. A substituição dos batentes é uma tarefa relativamente simples que pode ser realizada por qualquer pessoa com ferramentas básicas e um pouco de paciência. Se você decidir fazer por conta própria, aqui está o procedimento básico. Com o carro levantado e apoiado em cavaletes, remova a roda do lado a ser trabalhado. Localize o conjunto do amortecedor. Dependendo do modelo do carro, pode ser necessário remover uma cobertura plástica para acessar o topo do amortecedor. Em alguns veículos, é possível substituir o batente sem remover o amortecedor. Em outros, será necessário desconectar o amortecedor da suspensão. Remova a porca que prende o batente, a haste do amortecedor. Atenção!
Em muitos carros, é necessário comprimir a mola para aliviar a tensão antes de remover esta porca. Nunca tente remover uma mola comprimida sem o equipamento adequado. Isso pode ser extremamente perigoso. Remova o batente antigo e instale o novo, certificando-se de que está corretamente centralizado na haste. Reassemble tudo na ordem inversa da desmontagem. Para aqueles que preferem levar a um mecânico, o custo médio do serviço no Brasil varia entre R$100 e R$200, dependendo do modelo do carro e da complexidade da suspensão. Somando o valor das peças, você gastará entre R$150 e R$350 para uma substituição completa dos batentes, muito menos que os €2.800 de um jogo de amortecedores novos. Se você está gostando destas informações técnicas, baseadas em dados reais e não em achismos de mecânicos de esquina, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Agora, vamos falar sobre um aspecto crucial que a maioria das pessoas ignora: a relação entre batentes e amortecedores. Eles trabalham como uma equipe e, quando um falha, o outro sofre. Quando o batente se desgasta, o amortecedor passa a absorver impactos para os quais não foi projetado. Isso causa 3 problemas principais. Problema 1. Dano às vedações internas. O impacto excessivo na haste do amortecedor pode danificar as vedações, causando vazamento de óleo. Um estudo da ZF Sachs, grande fabricante de amortecedores, indicou que até 70% dos vazamentos em amortecedores com menos de 50 mil quilômetros são causados por impactos excessivos devido a batentes deteriorados. Problema 2. Deformação da haste. Impactos repetidos podem causar pequenas deformações na haste do amortecedor, comprometendo seu funcionamento e causando ruídos. Segundo dados da Monroe, outro fabricante renomado, hastes deformadas são responsáveis por aproximadamente 35% das falhas em amortecedores. Problema 3. Fadiga prematura do sistema hidráulico interno. Os impactos severos causam picos de pressão no sistema hidráulico do amortecedor, acelerando o desgaste das válvulas internas e reduzindo sua capacidade de absorção. Um dado chocante: testes realizados pela Magneti Marelli demonstraram que amortecedores funcionando com batentes completamente desgastados podem perder até 40% de sua eficiência em apenas 15 mil km/h. Isso significa que mesmo amortecedores novos podem rapidamente se tornar ineficientes se os batentes não estiverem em bom estado. E aqui está outra revelação que poucos conhecem: a qualidade do batente é tão importante quanto a do amortecedor. Não adianta instalar amortecedores premium e economizar nos batentes. É como comprar um pneu de alta performance e enchê-lo com ar de baixa qualidade. Uma pesquisa realizada com 200 mecânicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte revelou que apenas 15% recomendam proativamente a troca dos batentes quando os clientes substituem os amortecedores. Os outros 85% só mencionam se o cliente perguntar especificamente ou se os batentes estiverem visivelmente destruídos. Por que essa omissão? Simples. É mais lucrativo para a oficina quando você volta em 30 mil quilômetros precisando de amortecedores novos novamente. Um conjunto de amortecedores deixa uma margem de lucro muito maior que um par de batentes. Inscreva-se no canal agora. Não perca nenhuma de nossas próximas revelações que podem economizar milhares de reais na manutenção do seu veículo. Agora, vamos falar sobre as marcas de batentes disponíveis no mercado brasileiro. A qualidade varia significativamente, e escolher a marca certa pode fazer toda a diferença na durabilidade e proteção. Entre as marcas mais confiáveis para batentes no Brasil, podemos citar Cofap, Monroe. Produzem batentes de qualidade OEM, Original Equipment Manufacturer, com boa durabilidade e preço intermediário. São encontrados facilmente em autopeças de todo o país. Nakata oferece boa relação custo-benefício, com batentes que geralmente duram bem em condições normais de uso. Axios TRW, considerados premium, oferecem batentes de poliuretano de alta resistência
ideais para carros que enfrentam condições severas. Perfect, marca nacional que tem ganhado espaço com produtos de boa qualidade a preços acessíveis. Sample, outra opção nacional com bom custo-benefício, especialmente para carros mais populares. Um alerta importante: evite batentes paralelos sem marca definida. Um teste independente realizado por uma revista especializada mostrou que alguns batentes sem marca podem ter durabilidade até 70% inferior aos de marcas reconhecidas. A economia inicial de 15,20 pode custar muito caro a médio prazo. Um aspecto frequentemente negligenciado é a correta especificação do batente para seu veículo. Não basta comprar qualquer batente que pareça servir. Cada modelo de carro tem especificações próprias de dureza e formato do batente, projetadas para trabalhar com as características específicas da suspensão. Usar o batente errado pode ser tão prejudicial quanto manter um batente desgastado. Por isso, sempre consulte o catálogo do fabricante ou use o número da peça original como referência. Outra dica valiosa: ao substituir os batentes, aproveite para verificar e, se necessário, substituir também as coifas de proteção. Estas borrachas protegem a haste do amortecedor contra poeira e detritos e custam apenas $20 a $40 o par. Uma haste danificada por corrosão devido a coifas rasgadas pode significar a substituição completa do amortecedor, um gasto desnecessário de centenas de reais. Se você identificou que precisa trocar os batentes, mas não quer fazer o serviço você mesmo, como escolher uma oficina confiável? Aqui estão algumas dicas. Pergunte especificamente sobre a marca dos batentes que serão utilizados. Oficinas que não especificam a marca, ou dizem apenas é original, devem acender um alerta. Verifique se a oficina realiza o alinhamento e balanceamento após o serviço. A substituição de componentes da suspensão pode afetar levemente a geometria do veículo. Peça para ver as peças antigas, após a remoção. Um mecânico transparente não terá problemas em mostrar os batentes desgastados que foram removidos do seu carro. Desconfie de preços muito abaixo da média. Como vimos, batentes de qualidade custam entre $25 e $150 o par, dependendo do tipo e marca. Se o orçamento for significativamente menor, provavelmente estão usando peças de qualidade duvidosa. Você está gostando destas informações? Então inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Apenas 5% dos espectadores fazem isso. Não seja um dos 95% que perdem nossas próximas revelações exclusivas. Vamos falar agora sobre quando é o momento ideal para trocar os batentes. Diferente dos amortecedores, que têm indicadores claros de desgaste, como vazamentos visíveis, os batentes se deterioram mais silenciosamente até falharem completamente. A recomendação dos principais fabricantes é verificar os batentes a cada 30.000 quilômetros e substituí-los preventivamente entre 40.000 e 60.000 quilômetros, dependendo das condições de uso. No entanto, para o motorista brasileiro que enfrenta ruas em condições precárias, esse intervalo pode ser reduzido para 30.000, 50.000 quilômetros. Uma estratégia inteligente é substituir os batentes sempre que trocar os amortecedores, independentemente de seu estado visível. Isso garante que seu investimento nos amortecedores novos será protegido adequadamente. Mas aqui vai uma dica que poucos conhecem. A substituição preventiva dos batentes pode ser ainda mais econômica. Trocar os batentes a cada 40,0 quilômetros, mesmo que ainda não estejam completamente destruídos, pode estender a vida útil dos seus amortecedores em até 70%, segundo dados da Magneti Marelli. Considerando que um jogo de amortecedores custa em média R$2.800, incluindo peças e mão de obra, enquanto um par de batentes custa R$50, a matemática é simples. Vamos aos números. Se seus amortecedores normalmente durariam 60.000 km com batentes desgastados, com a substituição preventiva dos batentes, eles poderiam chegar a 100.000 km. Isso significa que, ao investir 150 em batentes ao longo desse período, considerando uma troca aos 40.000 km e outra aos 80.000 km, você economizaria 2.800 em uma troca prematura de amortecedores.
uma economia líquida de 2.650. Agora, vamos a algumas perguntas frequentes sobre batentes de suspensão. Pergunta 1. É necessário trocar os batentes dos dois lados, mesmo se apenas um estiver visivelmente desgastado? Resposta: sim, sempre recomenda-se a troca em pares. Batentes com desgaste diferente podem afetar o comportamento do veículo, causando instabilidade. Além disso, se um batente falhou, o outro provavelmente está próximo do fim de sua vida útil. Pergunta 2. Posso usar batentes universais em vez dos específicos para meu carro? Resposta: não é recomendado. Batentes universais podem até parecer semelhantes visualmente, mas não terão as especificações exatas de dureza, curso e absorção de impacto projetadas para o seu veículo específico. Pergunta 3. É verdade que carros com suspensão mais esportiva precisam de batentes especiais? Resposta: sim, absolutamente. Suspensões esportivas geralmente têm curso mais curto e trabalham mais próximas do limite. Isso significa que os batentes são acionados com mais frequência e precisam ser dimensionados adequadamente. Alguns fabricantes, como H&R e Bilstein, oferecem batentes específicos para uso com suspensões esportivas. Pergunta 4. Devo trocar os batentes ao instalar suspensão a ar? Resposta: sim, e neste caso é ainda mais crítico. Sistemas de suspensão a ar podem ter variações significativas de altura, o que exige batentes específicos para proteger o sistema em diferentes configurações. Consulte o fornecedor do kit de suspensão a ar para as especificações corretas. Pergunta 5. O que causa o desgaste prematuro dos batentes? Resposta: as principais causas são estradas em más condições com muitos buracos e lombadas, sobrecarga do veículo, excesso de peso, estilo de condução agressivo, alta velocidade sobre imperfeições e qualidade inferior das peças. Um aspecto frequentemente ignorado é o efeito da temperatura nos batentes. O Brasil, sendo um país com clima predominantemente quente, impõe desafios adicionais. Altas temperaturas aceleram o ressecamento da borracha, reduzindo sua elasticidade e capacidade de absorção. Estudos realizados pelo Centro de Pesquisas da Pirelli demonstraram que batentes de borracha convencional expostos continuamente a temperaturas acima de 35 degrees Celsius podem perder até 30% de sua elasticidade em apenas 12 meses. Isso explica por que, em cidades mais quentes do norte e nordeste brasileiro, a durabilidade média dos batentes pode ser até 25% menor. Este é mais um motivo pelo qual os batentes de poliuretano são uma opção superior para o motorista brasileiro. Sua resistência à degradação térmica é significativamente maior que a da borracha convencional. Se você está gostando destas informações técnicas, baseadas em dados reais e não em achismos de mecânicos de esquina, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho. Agora quero compartilhar algumas dicas práticas para aumentar a vida útil dos batentes e, consequentemente, de toda a suspensão do seu carro. Dica 1. Evite buracos e imperfeições sempre que possível. Parece óbvio, mas muitos motoristas não percebem que aquele buraquinho que acham inofensivo pode estar causando impactos significativos na suspensão. Dica 2. Reduza a velocidade ao passar por lombadas e valetas. O impacto na suspensão aumenta exponencialmente com a velocidade. Passar por uma lombada a 30 km/h, em vez de 10 km/h, pode multiplicar por 3 ou 4 vezes a força do impacto nos batentes. Dica 3. Respeite o limite de carga do veículo. Excesso de peso força a suspensão a trabalhar mais próxima de seu limite, acionando os batentes com mais frequência. Dica 4. Aplique um protetor de borrachas e plásticos nos batentes a cada lavagem do carro. Produtos como Armor All ou similares ajudam a prevenir o ressecamento da borracha, prolongando sua vida útil. Dica 5. Se você mora em regiões com estradas particularmente ruins, considere investir em batentes de poliuretano ou premium, mesmo que sejam um pouco mais caros.
A durabilidade adicional compensará o investimento. Um estudo interessante realizado pela revista Quatro Rodas acompanhou 12 carros idênticos por 50 mil quilômetros, variando apenas o tipo de batente utilizado. Os resultados foram impressionantes. Carros equipados com batentes de poliuretano de alta qualidade apresentaram 54% menos problemas relacionados à suspensão que aqueles com batentes de borracha convencional. Outra revelação importante: o design da suspensão afeta significativamente a importância dos batentes. Veículos com suspensão do tipo McPherson, a mais comum em carros de passeio brasileiros, são particularmente dependentes de batentes em bom estado, já que neste tipo de suspensão, o amortecedor é um componente estrutural que suporta a carga. Já em veículos com suspensão independente multilink, comum em carros de luxo e alguns SUVs, o impacto do desgaste dos batentes, embora ainda significativo, pode ser menos dramático no curto prazo. Isso explica por que alguns proprietários de carros premium ficam surpresos quando mencionamos a importância dos batentes. Seus veículos são mais tolerantes a falhas neste componente, embora ainda sofram consequências a longo prazo. Para os proprietários de carros populares com suspensão McPherson, a mensagem é clara: seus batentes são absolutamente críticos para a integridade de todo o sistema de suspensão. Outro ponto importante: batentes não são exclusividade da suspensão dianteira. A maioria dos carros também possui batentes na suspensão traseira, que são igualmente importantes e frequentemente ignorados. Segundo dados da Nakata, aproximadamente 70% dos proprietários que substituem batentes focam apenas nos dianteiros, negligenciando os traseiros. Isso é um erro que pode comprometer o comportamento dinâmico do veículo e causar desgaste prematuro dos amortecedores traseiros. Os sintomas de desgaste nos batentes traseiros são semelhantes aos dianteiros: barulhos secos ao passar por imperfeições, sensação de que o carro está batendo fundo e deterioração do conforto. Em alguns casos, o desgaste dos batentes traseiros pode ser ainda mais perigoso, pois afeta diretamente a estabilidade do veículo em curvas e frenagens. O custo dos batentes traseiros é similar ou até menor que os dianteiros, variando entre 20 e 80 reais o par, dependendo do modelo do veículo e da marca. A substituição também costuma ser mais simples em muitos modelos, já que a suspensão traseira geralmente não requer a compressão de molas para acesso aos batentes. Se você já chegou até aqui, realmente se preocupa com seu veículo e sua segurança, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas revelações técnicas. Vamos agora a um guia rápido para identificar visualmente os batentes no seu carro, já que muitas pessoas têm dificuldade em localizar este componente. Nos veículos com suspensão McPherson, a maioria dos carros brasileiros, o batente fica localizado no topo do conjunto do amortecedor, logo abaixo da torre de suspensão. Geralmente é uma peça cilíndrica de borracha ou poliuretano que envolve a haste do amortecedor. Em alguns veículos, o batente fica escondido dentro de uma coifa protetora, o que pode dificultar sua inspeção visual sem desmontar parcialmente a suspensão. Já em veículos com suspensão do tipo Double Wishbone ou Multilink, os batentes podem estar posicionados em diferentes pontos da suspensão, não necessariamente junto ao amortecedor. Nestes casos, a consulta ao manual do veículo ou a um mecânico especializado pode ser necessária para a identificação correta. Uma dica prática: se você não consegue ver os batentes sem desmontar a suspensão, uma alternativa é utilizar uma lanterna e um espelho pequeno para inspecioná-los. Em muitos casos, é possível visualizá-los parcialmente através dos vãos entre os componentes da suspensão e a carroceria. E para finalizar, quero falar sobre os sinais de alerta, que indicam que seus batentes já falharam completamente e estão causando danos ao seu veículo. Alerta 1. Ruídos metálicos fortes e repetitivos ao passar por pequenas imperfeições. Quando o batente falha completamente, você ouvirá um som característico de metal batendo contra metal a cada movimento da suspensão. Alerta 2. Vazamentos visíveis no amortecedor, especialmente na parte superior, próxima à haste.
Isso indica que as vedações do amortecedor já foram comprometidas pelos impactos excessivos. Alerta 3. Deterioração rápida do comportamento do veículo, com sensação de instabilidade em curvas e frenagens. Alerta 4. Desgaste irregular e acelerado dos pneus, especialmente nas bordas interna ou externa. Alerta 5. Folgas perceptíveis na suspensão, que podem ser detectadas movendo manualmente a roda com o carro levantado. Se você identificou qualquer um destes sinais, a substituição dos batentes é urgente. Continuar dirigindo nestas condições não apenas arruinará seus amortecedores, mas pode comprometer seriamente a segurança do veículo. Lembre-se, um carro com suspensão comprometida tem distâncias de frenagem aumentadas, estabilidade reduzida em curvas e menor aderência em piso molhado. Não vale a pena arriscar sua segurança e de sua família para economizar 50 reais em batentes. Na próxima semana, vou revelar outro componente crítico que custa menos de 100 reais e pode economizar até 5.000 reais em reparos no sistema de direção. Não perca! Inscreva-se agora e ative o sininho para ser notificado. Se você aprendeu algo novo hoje, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que têm carros. Você estará ajudando-os a economizar dinheiro e evitar dores de cabeça mecânicas. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações. Apenas 5% dos nossos espectadores são inscritos. Não perca nenhuma de nossas revelações técnicas exclusivas. Resumindo o que aprendemos hoje, os batentes de suspensão são componentes pequenos, mas cruciais, que protegem amortecedores e outros componentes caros. Um batente desgastado pode reduzir a vida útil do amortecedor em até 60%. A substituição dos batentes custa entre 150 e 350, incluindo mão de obra, enquanto um jogo de amortecedores pode custar 2.800 reais ou mais. Os principais sinais de desgaste são ruídos secos ao passar por imperfeições, sensação de que o carro está batendo fundo e deterioração do conforto. Existem diferentes tipos de batentes no mercado, sendo os de poliuretano geralmente superiores aos de borracha convencional para as condições brasileiras. A substituição preventiva dos batentes a cada 40.000, 50.000 quilômetros pode economizar milhares de reais a longo prazo. Os batentes traseiros são tão importantes quanto os dianteiros e frequentemente negligenciados. A qualidade dos batentes afeta não apenas a durabilidade, mas também o conforto e segurança do veículo. Esta pequena peça de 50 reais pode literalmente salvar seu bolso e proporcionar uma experiência de direção muito melhor. Não economize nos batentes e você economizará muito nos amortecedores. Falando em amortecedores, uma última informação importante. Muitas pessoas acreditam que amortecedores são os principais responsáveis pelo conforto da suspensão, mas isso é apenas parcialmente verdadeiro. Na realidade, o conforto é resultado da interação harmoniosa entre vários componentes: molas, amortecedores, buchas, bandejas e, claro, os batentes. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais demonstraram que, em testes com veículos equipados com amortecedores idênticos, aqueles com batentes novos apresentaram níveis de vibração até 27% menores que veículos com batentes desgastados. Isso prova que investir em batentes de qualidade não é apenas uma questão de durabilidade, mas também de conforto diário. Outro aspecto importante é a relação entre batentes e segurança. A suspensão não é apenas responsável pelo conforto, mas desempenha um papel crucial na estabilidade e controle do veículo. Batentes desgastados comprometem a geometria da suspensão durante o curso completo, afetando a aderência dos pneus ao solo. Um teste realizado pela revista Auto Esporte demonstrou que um carro com batentes severamente desgastados pode ter sua distância de frenagem aumentada em até 15% em piso irregular, e sua estabilidade em curvas significativamente comprometida. A diferença pode não parecer muito, mas esses metros adicionais podem ser a diferença entre uma frenagem segura e uma colisão. Para os motoristas que utilizam estradas do interior ou rodam frequentemente em vias não pavimentadas,
a importância dos batentes é ainda maior. Nestas condições, a suspensão trabalha constantemente nos extremos de seu curso, fazendo com que os batentes sejam acionados com muito mais frequência. Um levantamento realizado com motoristas que rodam regularmente em estradas rurais mostrou que, nessas condições, os batentes podem ter sua vida útil reduzida para apenas 20.000, 30.000 quilômetros. Nestes casos, a escolha de batentes premium não é luxo, mas necessidade. E para encerrar com mais uma dica valiosa. Se você percebeu que seus amortecedores já estão com problemas, não adianta apenas trocar os batentes. Neste caso, será necessário substituir tanto os amortecedores quanto os batentes. Mas lembre-se, após instalar os amortecedores novos, não economize nos batentes. A proteção adequada desde o primeiro dia irá garantir que seu investimento nos amortecedores dure muito mais. Como diz o ditado popular entre mecânicos experientes, economizar no batente é jogar dinheiro fora duas vezes. Primeiro no batente barato e depois no amortecedor novo. Um último dado impressionante. A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva estima que se todos os proprietários de veículos no Brasil substituíssem preventivamente seus batentes a cada 50.000 quilômetros, o consumo nacional de amortecedores poderia reduzir em até 38%. Isso representaria uma economia coletiva de centenas de milhões de reais anualmente. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender a importância deste pequeno, mas crucial componente. Na próxima semana, vou revelar outro segredo de manutenção que pode economizar milhares de reais no seu bolso. Não perca! Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas não se inscrevem após assistir. Não cometa este erro. Inscreva-se agora e junte-se aos 5% que economizam milhares de reais com nossas dicas exclusivas. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.